Vamos lá para a chamada. Está gravando. Pronto, gravando. Agora sim, bom dia para todos. Vamos fazer uma chamadazinha básica aqui. Bruno, era para mandar a mensagem. Hã? Não entendi. Cauã, tá aí, Cauã? Oi, bom dia. É isso aí. Clara. Hã? Emily. Bom dia, presente. Opa! A Clara tá presente. Enzo. Nome bonito que eu acho, Enzo. Gold Prince. Henrique. Yudi. Joana. Porque Presente. sozinho errado e ligou o áudio. Ah, tudo bem. Beleza. Tá ok, Henrique? Joana. Deve estar fazendo aí algum mapa mental pro Francis, né? É isso aí. João Pedro. O João Pedro Rezende, tá? Presente, professor. Não foi nada, gente. É isso aí, irmão. E o Veras? Presente. José de Ribamar? Presente. É isso aí, meu garoto. Juliene? Larissa? Eu tô chamando, vai dizendo. Tá presente. E a Larissa, tá presente? Marcelo Alencar? Presente. E aí, meu irmão, tá beleza? Beleza, professor. Mary? Oh, rapaz, mas me garanto no inglês. Presente. Só não falo no áudio porque tá tendo eco. Ah, sim. Tranquilo. Osaira Vitória? Presente. Paulo Vinícius? Juan? Samuel Santos? Então, temos aqui 24 alunos presentes, com exceção. Giovana, o senhor me pulou. Não, Giovana. Ô, Giovana Poverita. Eu já tinha visto, Giovana, já tá tudo marcado. Ah, tava, acho bom mesmo. Giovana Poverita. Só a Joana que tá fazendo um mapa mental para o Francis e esqueceu de mim, né? Mas vamos lá. A vida é assim. Deixa eu agora postar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, crianças, é continuação de ligações químicas. Vamos falar de ligações covalentes ou ligações moleculares. Alguns livros dizem isso, né? São com Francis. Ela me deixou pelo Francis. O Rodrigo Francisco, né? Mas tudo bem. Deixe para lá, né? Professor presente. Beleza, Samuel. Então, gente, esse conteúdo é a continuação, obviamente que ainda tem ligações metálicas e vai ter geometria molecular, vocês adoram também. Vou sair e entrar de novo, beleza. Então, nós temos aqui, quando eu estiver falando tá bem pertinho já, estou chegando lá. Quando eu estiver falando de geometria, eu já vou falar de polaridade. E aí a gente vai fazer, eu espero que no presencial, né? A gente vai fazer um experimentozinho de geometria, que eu acho interessante. Acho que o Duzan já deve ter feito isso também. Mas é interessante fazer esse experimento com vocês. Vou fazer isso em sala. Tranquilo? Tá abrindo aqui, tá, galera? Porque o meu computador ainda tá de férias. E aí ele só faz o que ele quer, né? No tempo dele, na hora dele. E olha que eu já tô com meia hora com ele tentando abrir o slide e ainda não abri. Né, Giovana? Sim, me conta aí das férias de vocês enquanto abre aqui. Como é que foi as férias? Estudaram? Viajaram? Eu dormi, lembra disso que eu dormi? Ah, isso é importante. Eu banhei no Maranhão. Olha, isso é importante. Nossa, Como foi foram as top. férias do senhor?
Como As foram minhas as férias, as minhas férias foi dormindo também, dormi bastante, li algumas coisas, relembrei de alguns conteúdos, foi bem proveitoso, deu para descansar. Eu não estudava nas férias nem que me pagasse, mas eu estudava. Na minha época de adolescente, tinha um negócio de atividade para as férias. Não, acho que não tem mais para vocês, né? No meu tempo tinha que ter uma atividadezinha, a gente levava um pacote de atividades, né? Fazia durante as férias, para cada dia era uma atividade, para você não fazer tudo num dia só, né? Eles davam um para cada dia, para vocês verem como é que os caras não era desse jeito, no meu tempo era desse jeito. Bem, tá aqui. Eita, tempo ruim, professor, esse seu. É nada, rapaz. Oxi, não é nada, tempo ruim é hoje é que o tempo tá ruim. Só que aí o problema é que a mamãe que pegava, ó. Aí não tinha pra onde fugir, não. Bom dia, Andressa, tudo bem? Achou a gatinha? Já achou? Não, ainda não. Rapaz, mas o que foi que aconteceu, rapaz? Deixaram a porta aberta. Mas é porque ela é da minha prima. E ela não é Sim. de sair. Aí ela só vai no portão e volta. E quando ela sai, ela não demora tanto. Aí estão achando Meu que Deus. pegaram ela, porque ela é mansa. Deve ter sido. E hoje tá a moda isso, né? As pessoas veem os animais nas ruas. Acho que um tempo atrás, faz nem um mês, a cachorrinha dela sumiu também. Vixe, nessa mesma proporção. Meu Deus. Foi. Mas vai dar certo, vai aparecer, se Deus quiser. Pronto, agora vai dar certo aqui o meu também. Ligação covalente, vamos lá. Eu tô na torcida, tá? Tô na torcida, falei isso pra Amanda Beatriz também. Se der, vou até postar aí para ver se o pessoal aqui do Disseu não viu, né? Então, gente, ó, quando a gente fala de ligações iônicas, só para a gente relembrar, as ligações iônicas são ligações chamadas ligações eletrostáticas, onde o metal se liga ao ametal, né? O metal tem carga positiva, o ametal tem carga negativa. Então, quando eles se unem, é isso aí, Emily, faça isso. Vamos fazer o bem sem olhar quem. Quando eles se unem, eles produzem aquela ligação forte que nós chamamos de ligação iônica, que foi o que nós estudamos no semestre passado. Todas elas seguem aquela regrinha do octeto, que vocês também lembram, né? Que o octeto ele tem que ser alcançado para todo e qualquer elemento químico, e isso só vai ser possível se eles se ligarem a outros elementos, ou aos mesmos elementos, que no caso é o que acontece com as ligações covalentes. As ligações covalentes são ligações moleculares nesse sentido, onde se eu não tiver outro elemento para poder me estabilizar, eu posso fazer essa estabilização através de um mesmo elemento, como acontece, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui esse elemento H2, né, o H2, o O2, o Cl2, enfim, o que é que vocês notam com isso? Que eles estão se ligando a eles mesmos para poder ocorrer estabilização. Então, existe uma ligação covalente entre eles. E algo importante que vocês precisam saber é que as ligações covalentes, elas possuem um limite, né, de aproximação. Se elas estão muito próximas, elas não existem. Até porque se são iguais, nós sabemos isso lá da física com o Christian Carequinha, que os iguais, eles tendem a se afastarem, né? Como é o quê? Sim, de nada, você está agradecendo, né? O pessoal que estava falando que o melhor professor era o dos anjos. Você colocou, o melhor professor dos anjos. Aí eu fiquei assim, eita, já peguei essa pancada no primeiro dia. Mas tudo bem, é de nada, né? Que você estava agradecendo, tudo bem. Então, veja só. Tem que haver um limite de aproximação. Quando você está olhando aqui para esses dois hidrogênios, eles só vão existir essa ligação de H2 porque eles chegam nesse limite. Se eles estão afastados demais, não tem ligação. E volto a frisar a vocês o seguinte, os únicos elementos que são isolados são os gases nobres. Eles não precisam de ninguém para se estabilizar. Eles já têm 8 elétrons na camada de valência, lembram disso? O octeto deles é fechado. Então, todo e qualquer elemento precisa se igualar a um gás nobre, precisa possuir 8 elétrons na camada de valência.
Não é à toa que os metais, eles fazem o quê? Eles perdem seus elétrons para poder ficar com 8. Do mesmo jeito acontece com os ametais. A diferença é que os ametais, eles ganham esses elétrons. E quando eles ganham, inclusive, nós vimos propriedades periódicas. Quando eles ganham esses elétrons, eles têm uma classificação chamada de eletronegatividade. Vocês estão começando a lembrar dessas coisinhas, né? Os metais são eletropositivos e os ametais são eletronegativos. Então, um quer ceder elétrons e o outro quer ganhar. Então, um está servindo ao outro, né? Já quando a gente fala de ligações covalentes, o que vai acontecer aqui não é mais essa questão de trocar elétrons, né? Não é mais essa questão. Vai ser a questão única e exclusiva de compartilhar, crianças. Estão compartilhando. Está ali a Andressa está ali no lanche, né? Quando estiver no presencial. Está ali com R$1, aí eu chego com outro R$1 e a gente olha para aquela bomba. Aí ela vê que eu tô com R$1 e eu vi que ela tá com R$1 na mão e a bomba é R$2. Pelo menos é no meu sonho, né? Pelo menos no meu sonho é R$2. Não sei se esse sonho vai se realizar. E aí eu digo para ela, Andressa, bora compartilhar? Você pega esse R$1 que você tem com esse R$1 que eu tenho, a gente compra a bomba e divide. O que você acha? Ela, professor, boa ideia. Aí bota aqui a moedinha na minha mão. Eu vou dar lá para a atendente. Aí a Andressa, não, professor, eu mudei de ideia. Eu vou comprar ali outra coisa com a Giovana. A Giovana está me chamando para comprar outra coisa. Então, ela pegou os elétrons dela, porque estava havendo o compartilhamento. E eu fiquei a ver navios. Tive que comprar apenas um cafezinho e sentir o cheiro da bomba e tomo café para dar a entender de que eu estaria consumindo a bomba também, né? Então, a Andressa, ela fez isso. Mas isso é questão de... É dela, né? O real é dela, a gente não pode discordar. Então, é o que acontece com os elementos químicos. No caso, os ametais. Quando ele nota que essa ligação não vai ser muito, vamos dizer assim, favorável a ele, então ele vai pedir o seu elétron de volta. Eles estão compartilhando, está vendo o compartilhamento entre eles, tá? Outra coisa importante, quando esses elementos se aproximam, então vocês estão vendo aqui os dois átomos de hidrogênio. Eu vou tentar desenhá-los aqui, ó. Tem aqui um átomo de hidrogênio, tem outro aqui, ó. Eles estão se aproximando. Eles têm esse limite aqui para aproximação. Então, tem um núcleo aqui do hidrogênio e tem outro núcleo aqui. Parece que tá alguém olhando para vocês, né? Alguém assim, com o olho regalado olhando para vocês, ó. Tá aparecendo aí no desenho aí, ó? Nos átomos? Tá aparecendo, ó. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu botar... Poxa, o que eu passei? Pronto. Deixa eu botar bem aqui outra cor. Vou botar os elétrons, ó. Eu tenho um elétron aqui e tenho um elétron aqui, ó. Tem um elétron aqui e tem outro elétron aqui. Lembrando que o elétron é negativo, né? Não esqueçam disso. O elétron negativo e o núcleo, que são os prótons, são positivos. Então, o que é que vai acontecer aí, gente? Nessa ligação covalente, existe um processo chamado atração e repulsão mútua. O que é isso? No mesmo instante que está havendo a atração do núcleo com o elétron, está havendo a repulsão dos núcleos. Por isso que eles têm um limite de aproximação. Porque essa repulsão acontece não só entre os núcleos, mas também entre os elétrons. Porque todos têm as mesmas cargas. Então, lembrem-se, se eles têm as mesmas cargas, a tendência é eles se afastarem. Então, consequentemente, existe uma certa fragilidade em ligações covalentes. Se vocês forem questionados sobre a força das ligações, embora elas sejam ligações frontais, as ligações covalentes elas são mais frágeis, justamente porque nós estamos trabalhando com elementos que possuem características próximas, parecidas, como no caso aqui de hidrogênios, de cloro, de oxigênio, que são os mesmos, né? Então, eles têm os mesmos gostos, eles têm as mesmas preferências. Levando para o mundo de hoje, os opostos se atraem. Isso não é só a física que diz, né? Os opostos vão se atrair. Então, os nossos pais, né? Vou levar para mim. Meu pai e minha mãe se conheceram, mas meu pai era o oposto da minha mãe. Meu pai gostava de música, gostava disso, gostava daquilo. Minha mãe gostava do oposto dele. Mas, mesmo assim, eles se uniram, porque a atração existe pelos opostos. Os iguais, eu gosto de
Eu gosto de Gustavo Lima, eu também. Aí eu gosto de sorvete, aí eu também. Aí junta, pensa que vai dar certo, não dá. Porque são iguais, têm os mesmos gostos, caem nas mesmices. Enfim, voltando agora para o mundo microscópico, os elétrons aqui, deu nem um mês, não dá um mês, né? Dá conflito, né? Dá conflito. Então, vai haver aqui, ó, a repulsão entre os núcleos eles vão ter repulsão, e a repulsão entre os elétrons, eles também têm repulsão, fazendo com que aqui, ó, exista um limite de aproximação para a existência aqui do nosso amigo H2. Não só ele, os demais. Professor, mas isso vai acontecer para os iguais? Não, também para os diferentes. Como, por exemplo, existe uma ligação desse cara aqui que vocês conhecem comigo, vocês conheceram comigo, o ácido clorídrico. Se vocês forem notar, e isso é importante eu já ressaltar, antes que eu entre nessa questão aqui, que vocês estão vendo aí na tela, é importante eu ressaltar o seguinte, o hidrogênio que vocês estão vendo, crianças, ele não é metal, já falei isso para vocês, não já? Hidrogênio não é metal. O hidrogênio é um elemento órfão, ele não tem família, ele é um pobre coitado, ele fica ali próximo, Tevaldo Sobrinho. Quem é Tevaldo Sobrinho? Não conheço. Hidrogênio é um gás, justo, Giovanna Poverita. Hidrogênio é um gás. Ele não é um metal. Ele não é metal. Então, ele está aí no estado gasoso, né? Só que, vejam só, Etevaldo, seja bem-vindo, tá? O Etevaldo. Lembra que está dizendo que está fora do domínio, eu não sei quem é. Fora do domínio, eu não sei quem é. Enfim, seja bem-vindo, professor George, aula de Química, 9º ano, a turma maravilhosa aqui, tá? Então, veja só, como o hidrogênio não é metal, eu não posso dizer que essa ligação aqui é uma ligação iônica, como acontece muito. Chega aí, Andressa, agora, pergunta para Amanda Beatriz se a ligação de HCl é iônica. Ela vai te dizer que não. Por que ela vai te dizer que não? Porque o hidrogênio não é metal. Ligações iônicas, eu já disse para vocês. Ligações iônicas é a ligação entre metal mais ametal, lembra disso? Isso é ligação iônica. O hidrogênio não é metal, então essa ligação não é iônica, é uma ligação covalente. A diferença é que vocês sabem disso. E vocês aprenderam isso comigo. Todo mundo que está aqui à esquerda, a carga é o quê? Positiva, não é não? Todo mundo que está à esquerda da molécula, a carga é positiva. Todo mundo que está à direita, a carga é o quê? Negativa. Justo, João Pedro. Veja só, veja só. Ah, professor, mas o hidrogênio está positivo, então ele é metal. Não, gente, não é não. O hidrogênio, ele é mala. O hidrogênio chega pro cloro e diz assim, ei, cloro, ei, cloro, tá querendo se ligar? Ele quer. Pois pode vir em mim que eu sou metal. Eu sou positivo. Aí o cloro vai querer se abraçar com ele. Não é? Só que o hidrogênio, a natureza do hidrogênio, isso agora falando sério, a natureza do hidrogênio, crianças, é negativa. Como a Giovanna falou, o hidrogênio é um gás. Então ele tem carga negativa na sua natureza. Professor, e como é que eu vou definir que a carga do hidrogênio é negativa? Como é que eu faço? Eu estou vendo bem que nesse ácido, que ele é positivo. Como é que eu vou definir que a carga do hidrogênio é negativa? Quando vocês verem o hidrogênio ligadinho ao metal. Desse jeitinho aqui, olha. Desse jeitinho. O hidrogênio ligado ao metal, crianças, ele agora tem a sua natureza, ó, é negativo. Ó, o sódio é positivo e o hidrogênio é negativo. Isso aqui, gente, chama-se hidreto. Hidreto de sódio. Quando vocês verem esse nomezinho, hidreto, é porque o hidrogênio mostrou a sua cara. Tirou aquela máscara assim e mostrou a sua cara. Eu sou gás. Ele mostrou a natureza dele. É do jeito que está acontecendo aí com o Francis. Se vocês estão notando que o Francis, o cabelo está ficando assim um pouco mais cheio. Não sei o que ele está fazendo aí nos procedimentos na férias dele aí, mas ele está mais cabeludo. Achei estranho, mas eu não vou ficar com inveja disso não, tá? Peruca, pode ser peruca, né? Pode ser algum implante rápido ali, enfim. Então o hidrogênio vai mostrar a sua cara. A cara dele é essa, crianças.
essa ligação aqui, ela é iônica, porque eu estou levando em consideração que o hidrogênio é um gás. O hidrogênio é metal, gente. Não esqueçam disso. O hidrogênio é a metal, tá? Agora vamos para cá, ó. Quando diz assim, exemplo, cloro, substância simples formada por moléculas diatômicas com a fórmula molecular Cl2. Vocês estão vendo aqui, né? Então, isso daqui é a camada de valência, gente. Onde está dizendo para a gente que na camada de valência da família dos halogênios, né, todos têm 7 elétrons. Já vimos isso também com tabela periódica. Todos têm 7 elétrons. Então, eles precisam compartilhar para poder ficar com 8. Então, eles chegam, um cloro chega pro outro. Ei, cara, eu quero ficar com 8 elétrons. Tu quer também? Quero. Então, bora compartilhar aqui nossos elétrons. Bora formar um par aqui. Aí tu fica estável também. Beleza, é assim eles fazem. Se ele não tem ninguém para se ligar, ele pode se ligar a ele mesmo, né? A sua própria natureza, um outro elemento que seja da mesma natureza. O cloro, né? Ele pode se ligar com o bromo, ele pode se ligar com qualquer um que consiga fazer a sua estabilização referente aí a essa instabilidade que ele tenha, né? Então, como é que ele faz? Ele vai se juntar, né? Eu vou apagar essa parte de baixo, que vai aparecer umas coisinhas aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa parte de baixo. Vai aparecer umas coisinhas, e aí vocês vão ver a questão da formação de par nessa ligação covalente para poder fazer aí a estabilização. Então, veja só. Sua estabilidade serão atingidas aproximando-se o cloro. Então, eles se aproximam, né? Eles vão se aproximar. Tem um limite de aproximação. E aí, compartilham um elétron que eles têm no finalzinho. Veja só, vou até desenhar bem aqui, ó. Eu não vou desenhar todos, mas esse cloro tem um elétron. E esse outro cloro também tem um elétron. Né? Esses estão livres, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui acontece, ó. Aqui acontece a ligação. E se nós formos contar todos aqui de novo, ó. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um aqui, 8. Olha. Opa! Me estabilizei. Aquele realzinho lá que a Andressa não quis compartilhar comigo, o cloro quis. E estou estável agora. Né, ó? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse daqui, ó. 8. Na verdade, o que acontece aqui é mais ou menos isso, ó. Eles vão formar isso aqui, ó. Né? Eles formam esse parzinho aqui. E esse parzinho é chamada nuvem eletrônica. É onde ocorreu a ligação. É onde está havendo a interação entre eles e a suposta estabilidade se igualando a um gás nobre. Então, o que fizeram aqui foi o quê? Compartilhamento. Eles compartilharam. Tem uma conta que faz nesse negocinho de elétrons, foi muito rápido, eu não consegui ver. O João falou aqui rápido, deixa eu ver aqui o que foi que ele escreveu. Sim, para somar quantos elétrons são, quantos sobram, né? Isso, tem uma conta que faz nesse negocinho de elétrons, soma os números com o mais 7, que dá 17, tá certo? Sim, que aqui é a quantidade, tá, João? Que é a quantidade que eles têm na camada de valência, né? Que é justamente o que você tem desses elétrons, né? Não são 17, são 7. Que ali, até falei para vocês que houve a mudança da tabela, que era de 1 a 8, agora é o número arábico, vai de 1 a 18. Então, até cortei aqui para poder indicar que esses 7, 6, 5 é a quantidade que eles têm nas suas famílias. Mas eu vou mostrar para vocês outras coisinhas, tá? Eu estou ampliando aqui para vocês, a coisa bem mais ampliada. Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Ó, a atração dos núcleos sobre esse par de elétron compartilhado é o que mantém átomos unidos, né? Então, quando eu compartilhei, a atração existente entre eles lá, ó, né, dos dois cloros, fazem com que eles fiquem unidos. Mas, por algum motivo, né, por exemplo, a Giovana falando, Andressa, bora comprar um sorvete, a Andressa faz isso, ó, vai embora com o elétron dela. E eu fico triste. Mas a vida continua. Então, veja. Então, veja.
Isso é que mantém eles unidos, esse compartilhamento, né? Mas depois, se quiser, ele sai, é deles, né? É os elétrons que eles têm na camada de valência. Se ele achar que não é tão produtivo assim manter-se ligado a determinados elementos, ele vai sair tranquilamente. Do mesmo jeito que acontece com os processos de dissociação e ionização que nós já conhecemos, tá bom? Então, trocando em miúdos, ó, ligação covalente ocorre sempre, veja só, entre átomos ametálicos, ou seja, entre ametais e ou hidrogênios, tá vendo, ó? O hidrogênio é o coringa, né? O hidrogênio, ele fica ali se fazendo de morto ali, né? E vai se ligando com quem ele quiser, né? Porque se vem uma metal e diz assim, epa, eu sou positivo, mas se não tem metal, né? Ele vai para metal, epa, eu sou negativo. Ele é desse jeito, né? Ele atira para todo lado, né? Atira para todo lado para poder estabilizar. Então, veja, ó. Eletrosfera com tendência a receber elétrons, ou seja, eletronegatividade, não é isso? Eletronegatividade. Não esqueçam disso, não, tá? Eletronegatividade, a tendência é o quê? Receber elétron. Eletropositividade, a tendência é o quê? Doar seus elétrons, tá? Vão doar seus elétrons, ok? Então, adquire configuração eletrônica de um gás nobre. Essa é a principal função. Essa é o quê? A regrinha do octeto. Regra do octeto. Isso funciona para todos. Crianças, o octeto não é só para essas duas ligações, não. O octeto é para todas as ligações. Iônica, covalente e metálica, para todas. Todos eles tendem a atingir o octeto. Ainda vamos ver mais. Nas ligações covalentes, geralmente, existem moléculas que vão atingir o octeto, só que tem participantes dessas moléculas que vão ter que pedir emprestado. Tem muita gente que não pode pedir nada emprestado para ninguém, mas alguns elementos químicos precisam fazer isso. Vão chegar para o átomo central e vai dizer assim, meu querido, você tem aí alguns elétrons, né, sobrando. Será que você pode me emprestar para eu poder me estabilizar e a molécula ficar estável por completo? Aí ele vai ter que fazer o empréstimo. E aí vocês vão ouvir essa expressão de empréstimo de pares de elétrons como ligação covalente dativa ou coordenada. No meu tempo era mais coordenada, hoje é dativa, né? Então, tem esse procedimento aí de emprestar pares de elétrons, que eu vou mostrar para vocês também, ok? Perdão. Vejam só aí o cloro compartilhando. Veja, o par de elétrons do cloro é esse daqui, né? Ó, o do cloro e o do outro, ó. Aqui é o que os mantém unidos. Lembrando que eles estão seguindo uma certa distância, tá? Tem uma distância, tem aproximação, não pode estar longe demais, também nem muito perto. E esse par de elétrons vai ser compartilhado, não é isso? Essa daqui é a chamada representação de Lewis, onde indica aí o compartilhamento. Aqui está indicando o compartilhamento. Aqui é o tipo de ligação. Nós vamos ver no próximo slide que as ligações covalentes se dividem em três. Ligação covalente simples, ligação covalente dupla e ligação covalente tripla. É bom vocês lembrarem disso, porque tem indivíduos que confundem as ligações covalentes simples com dupla. Por exemplo, se eu der para vocês aqui o CO2, se eu for fazer a forma estrutural dele, vocês conhecem daqui melhor do que eu, já fizemos muito isso. Eu tenho duas ligações duplas, só que tem gente que vai dizer que eu tenho 4 ligações simples. Vocês entenderam isso daí? O cara está vendo aqui, ó, os paralelos de ligação e está dizendo que são 4 ligações simples. Na verdade, são 2 ligações duplas, onde o carbono é o átomo central. Professor, como faz para saber que o elétron é negativo ou positivo? Não tem erro, o elétron é sempre negativo, o elétron nunca é positivo. O positivo sempre é o próton. O Thomson descobriu isso. Quando ele fez lá aquele experimento dele, ele notou que os elétrons, eles partiam para a placa que estava carregada positivamente. Consequentemente, pela atração de cargas, se ele estava atraído pelo positivo, é porque ele era negativo. Então, não tem erro, Cauã. É sempre negativo. Elétrons, sempre negativo. Agora, prótons é que são positivos. Então, existe atração entre eles. Tranquilo? É isso aí, estamos à disposição.
Então, aqui é a forma estrutural, tá vendo? Ó? Então, nós temos a ligação, ó, o compartilhamento representa essa ligação, que, consequentemente, nós temos aqui a forma molecular. Não é diferente lá nos iônicos, nós também fazemos isso, né? Mostramos a ligação iônica, mostramos a troca de elétrons, né? Que lá é troca, aqui é compartilhar, não é isso? E temos aí a forma molecular, tudo bem? Ainda de ligações, a metal e a metal ou hidrogênio, a interação deles, como é que funciona? É no compartilhar, e vão compartilhar os seus elétrons que estão envolvidos lá na nuvem eletrônica, e ele vai produzir substâncias moleculares ou covalentes. Então, veja só. Isso daqui é muito comum, tá? Essa palavrinha, ó. Falou de substância molecular, vocês lembram, é ligação covalente, tá? Porque essas substâncias moleculares, deixa eu dar um exemplo. Você tem o sal e você tem o açúcar. Como é que eu sei a diferença um do outro? Como é que eu sei? Como é que eu vejo a diferença de um do outro? Gente, o sal, deixa eu melhorar isso daqui. O sal, ele é iônico. O sal é iônico. O sal, ele é compactado, bem compactado. As ligações iônicas têm esse poder de deixar a sua estrutura bem compactada, bem bonitinha, como se tivesse sido lapidado. Se vocês tiverem o prazer de observarem o sal grosso, por exemplo, né? O pessoal do churrasco aí do último final de semana, você bota lá o sal grosso no microscópio, você vai ver que ele tem a forma de cubo. É um cubo perfeito. Se você pega o açúcar, gente, é molecular, né? Ó, ele é a forma, ele não tem forma, né? Então, a forma dele é indefinida. Então, isso é característica, isso aí, Andressa, isso é característica exclusiva para os compostos ou substâncias moleculares, que, no caso, são as ligações covalentes. Já as ligações iônicas, elas são bem compactadas, elas são bem desenvolvidas. As formas são definidas. Então, é outra maneira que vocês têm de diferenciá-los, tá? Outra coisa importante, parece piada, mas os cristais iônicos, eles são quebradiços. Imagina só, quando você produz um cristal, você vê um cristal iônico, eles são quebradiços. Os cristais moleculares, covalentes, eles são resistentes. Vou dar um exemplo para vocês, o quartzo, né? A Joana, estudando ligações covalentes, eu vi que possui baixo ponto de fusão e ebulição. Justamente, Joana, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que tá você? Você tá bem? Conduz eletricidade quando ionizada. Sim, isso é fato. Só ionizada, né? Sim, mas eu perguntei, você tá bem? Rapaz, Joana, ela tá diferente, não tá, gente? Vocês estão notando isso? Ó, e forma moléculas. Eu tô vendo que ela não quer conversa. Tudo bem, Joana, eu entendi. Parabéns. Gostei das informações. Muito obrigado. Desculpe aí pelo transtorno. Então, voltando aqui. Perdão. Sinto muito. Pega aqui meu abraço. Tá? Um abraço carinhoso nesse momento difícil. Que o Senhor Jesus a tenha no bom lugar. Um abraço. Me perdoe, tá? Se eu fosse, eu não sabia dessa situação desagradável. Desculpa. Enfim, o que a Joana falou é importante. Eles conduzem, né? Se estiverem ionizados, eles têm baixo ponto de fusão e ebulição. Eles são totalmente o contrário das ligações iônicas, né? Só que eles são bem resistentes à tenacidade. Tenacidade, para quem não sabe, é impactos, não é isso? Então, ele produz cristais. Agora eu fiquei sem graça. Peço perdão, realmente. Então, bora lá. Ó, todos os elementos do grupo 17, eles compartilham entre si um par de elétrons. Nós vimos isso, né? E no caso do cloro, ele vai ficar com um par ali, porque ele compartilhou um de cada, né? Fez o compartilhamento. Isso, para a família também, tá? Esse momento não tenho palavras para dizer, não tenho palavras.
Então, apresentam 7 elétrons na camada de valência. Então, ó, para atingir o octeto, elementos da família 16, que no caso são os calcogênios, eles compartilham 2 pares, não é isso? Por isso, tendem 6 elétrons na valência, né? Então, vão compartilhar 2 pares. Então, vamos supor que eu quero, nesse daqui do 16, só para ficar bem mais claro a vocês, eu tenho 2 oxigênios. Eu tenho esse oxigênio aqui. E tenho esse oxigênio aqui. Para poderem se estabilizar e ficarem com 8, eles vão ter que compartilhar esses 2 pares de elétrons. Não é isso? Eles fizeram isso, ó. Agora, ambos ficaram com 8 elétrons. E, consequentemente, estão estáveis aqui. Aqui é onde os mantém ligados. E a parte estrutural dessa ligação é isso aqui, né? Essa representação. É a ligação dupla acontecendo. No caso, que eu já falei para vocês anteriormente, que é a ligação covalente dupla. Não é isso? Ligação covalente dupla. Tá ok? Deixa eu apagar agora aqui, porque vai aparecer mais alguma coisa. Então, ó, aos ametais do grupo 15, que são 5 elétrons, eles vão compartilhar 3 pares. Não é isso? E do 14, 4 pares. Então, é só para indicar o quanto eles vão precisar compartilhar para poder chegar no octeto. Isso, inclusive, nós já sabíamos. Só reforçamos para poder relembrar. Então, nessa questão aí, é importante vocês observarem esse quadrinho. Que ele está me dando aqui a notação de Lewis, né? Que são os elétrons em cada uma das famílias, no caso, halogênio, calcogênio, nitrogênio, carbono e o próprio hidrogênio. Então, aqui está vendo as quantidades de pares compartilhados, ó. Só é 1 nos halogênios, são 2 pares nos calcogênios, 3 nos nitrogênio e 4 nos do carbono. Então, vocês estão vendo que é uma crescente, né? Vai aumentando aí pelo tipo de ligação que são passíveis de fazer. E aqui é a chamada possibilidade de ligação. Então, os halogênios, eles só têm essa possibilidade aqui para ligar, que é o que a gente deu como exemplo os 2 cloros, né? Um cloro ligando ao outro aqui, ó. Então, só tem essa possibilidade. Você só pode fazer dessa maneira a sua ligação, que é o que já vai arremeter para a gente aí o fator de geometria molecular. Nós temos elementos, né, compostos que são moleculares, outros são, moleculares não, angulares, lineares, né, tetraédricos, enfim, é tudo pela questão da sua estabilização, né, pelo fator de estabilização e pela maneira como elas se ligam, né, compartilhando ou trocando seus elétrons, no caso ali, quando fala de ligações iônicas. Então, vocês estão vendo que na família dos calcogênios, nós temos essas 2 possibilidades, onde eu posso fazer ligações duplas e onde eu posso fazer o compartilhamento nesse sentido. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é o que a água produz, né? Ó, a água, ela faz dessa maneira. Quando você, vou arremeter para cá, quando você pega o oxigênio e une o oxigênio a hidrogênios, né, o compartilhamento aqui está produzindo os 2 elétrons que ele precisa para ficar com 8. A diferença é que alguns livros, eles dizem que a água é representada dessa maneira, e vocês, meus alunos, nunca vão representar a molécula de água assim, porque dessa maneira está indicando que a água, ela não forma ângulos, que ela é linear, que o ângulo dela correspondente é de 180, e na verdade a água ela tem um ângulo de 105 graus, tá aqui, ó, entre os hidrogênios, tá, ó, e note que esses pares de elétrons que sobram aqui, que vocês estão vendo, essa nuvem eletrônica faz com que esses hidrogênios mantenham esse ângulo produzido. Então, gente, não tem, escutem bem, a molécula de água não é linear. Então, se vocês verem um professor representando a molécula de água dessa maneira, vocês podem corrigir ele sim, professor, mas sejam singelos. Ô, professor querido, a molécula de água, ela é angular, ela não é linear. Você pode corrigir? Porque senão o professor Jorge vai ficar se coçando todinho onde ele estiver. E realmente não é assim, tá? Sobra pares de elétrons, e esses pares de elétrons fazem com que os hidrogênios aí, ó, façam isso, ó. Eles vão baixar. Por que eles não se tocam, professor? Porque eles são iguais. O que acontece com os iguais, gente? Se repelem, então eles formam esse ângulo aí de 105 graus. Tudo bem?
Não esqueçam disso, tá? Já da família do nitrogênio, a 15, tá aqui, ó. Aqui é a nuvem eletrônica deles, tá? Note que na família dos hidrogênio, do nitrogênio, vai haver a sobra desse par de elétrons aqui, ó, sempre. Porque o que vai ser compartilhado são esses três aqui, ó. Esses três que eu risquei aí. Eles vão ser compartilhados. Então, ó, aqui tem as representações, as possibilidades, tá? De como você pode fazer a relação direta de elementos da família 15. No caso aí da família do nitrogênio. Então, vai haver sobra de par de elétrons, ó. Só 3 são compartilhados, ó. Só 3 nuvens são compartilhadas. Porque não esqueçam, gente, quando eu falo de nuvem, eu falo de ligações, tá? Quando a gente vai falando de polaridade, nós vamos ver que a quantidade de nuvens vai indicar se a molécula é ou não polar ou apolar. Nós vamos dizer isso bem daí, pelo tipo de ligação existente entre elas. Então, as possibilidades são essas, tá? Tanto para a família dos halogênios, calcogênios e agora do nitrogênio, como eu estou mostrando aqui. Eu tenho 3 possibilidades. A mais comum é essa última aqui, que eu estou circulando com a borrachinha, que é justamente quando o nitrogênio se liga a outro, né? Quando tem um N2. Então, quando tem um N2, ela vai estar assim, ó. Uma ligação tripla, onde cada um deles, obviamente, compartilhou 3 elétrons, né? Para ficar com 8 e fechar o seu octeto. Tudo bem? Já na família 4, ela é bem particular, né? À toa que tudo parte daqui, especialmente do carbono, não é isso? Carbono é o carro-chefe de quase tudo que se trabalha de química, né? Então, veja só. Aqui nós temos 4 possibilidades de ligações. Então, esse carbono que eu estou colocando aqui, que eu estou circulando aqui, vocês estão vendo? É como se fosse um carbono, né? Mas aqui é o elemento. Ele pode se ligar 4 vezes. Então, vai haver o compartilhamento, por exemplo, com esses hidrogênios, né? Formando o metano, que você já conhece. Então, tem essa maneira de fazer esse compartilhamento. Tem essa outra aqui, ó, veja que são 4, ó, tem uma ligação simples e tem uma tripla. Então, nesse caso, eu poderia fazer o exemplo do ácido cianídrico, que vocês conhecem também, não é, ó, do ácido cianídrico. Veja que aqui representei a ligação tripla e uma dupla. E note que todos eles estão estáveis, porque cada um precisa de quantidade X para poder fechar o seu octeto. Temos essa outra aqui, ó, essa outra, ela é muito famosa, tá? Vocês conhecem a ureia, não conhecem? Você sabe o que é ureia, não sabe? Não? Vocês conhecem, já ouviram falar da ureia? Tem nem quem conhece. A ureia vem de urina, né? A ureia vem da urina. Então, aquele cheiro desagradável da urina é ureia, tá? Então, ela tem a formulazinha que eu vou mostrar para vocês, ó. Não sei se vocês já foram em alguma festa, principalmente no banheiro masculino, que tem gelo lá no mictório. Já viram isso? Tem gelo, né? O pessoal joga pedras de gelo no mictório. É justamente para evitar gelo, para evitar absorver o cheiro, né? Para diminuir, porque com o gelo, com a menor temperatura, né, faz com que esse gás, no caso a amônia, não seja liberado facilmente. E aí o cheiro não avança, né, não deixa o banheiro tão mal cheiroso como é um banheiro masculino, que vocês sabem, né? Vocês sabem muito bem disso. Passou perto, já dá para sentir, não precisa nem entrar. Então, o carbono vai representar assim, ó. Ele tem a presença de 2 grupos chamados amina, que vocês vão ver um dia, se Deus quiser. E se for comigo, melhor ainda. Então, isso aqui é ureia. Então, ureia é a excreta das nossas células, não é isso? E aí a gente, no caso, representa aí a urina, né? Ureia. A urina corresponde à ureia, tá? Então, aqui é uma geometria, tá? Inclusive, se eu quiser colocar para vocês, daqui é chamada geometria trigonal plana. Que vocês veem muito isso com a galera da matemática, né? Eu acho que deve ser o Fernandes, né? Deve ser o Fernandes, que eu conheço como Cubo Mágico Man, né? E a última ali, não menos importante, da representação de possibilidade de ligação do carbono, geometria é o Roberto. Ah, tá. Roberto, eu não sei quem é Roberto. Não sei quem é. É o que dá aula de
Eu não sei quem é Roberto. Tudo bem, deixa pra lá. Ah, o de física também, né? Que usa óculos. Ah, sim. Rapaz, o cara atirando para todos os lados, né? Para todas as vertentes. Que bom. Fico feliz. É gente boa. Eu conheci ele pessoalmente lá na revisão. Eu não conhecia pessoalmente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o CO2, olha só. A mesma representação, né? Ó, as ligações, duas ligações duplas, que corresponde à ligação direta aí para os oxigênios. Crianças, pergunta que não quer calar. Deu para entender o que eu falei aqui agora? Isso, que bom, que bom. Giovana, Andressa e Emily me disseram que sim, Joana também. Tá? Então, é importante que vocês notem que essa nuvem eletrônica de cada um desses elementos, ela não é imutável. Eu posso mudar aí de preferência, gente. Quanto mais afastados estão os ligantes, porque nós temos um átomo central. Vocês estão vendo que o carbono aqui, por exemplo, aqui embaixo, é o átomo que está no centro. E ele é o suporte de ligação para os outros ligantes para ocorrer a estabilização. Então, quanto mais distante estiverem um dos outros, mais estável será essa molécula. Então, a proximidade, aí vocês têm que raciocinar sempre nisso. Que quando se aproximam os elementos que são iguais, qual é a tendência, gente? A tendência é se afastarem. Então, por exemplo, eu tenho um elemento, esse menino aqui, ó, BF3. BF3 é o trifluoreto de boro. O BF3, você não pode, por exemplo, representar dessa maneira. Ó. Você não pode dizer isso, por exemplo. Ó. Tem gente que faz isso, olha. Tem gente que faz isso. Está erradíssimo. Não pode acontecer, crianças. Olha a proximidade aqui dos fluos. Estão muito próximos. A repulsão aqui é muito grande. Consequentemente, essa molécula não vai existir. Não vai existir. Essa molécula, ela é representada de uma maneira bem diferente. Ela forma esse elemento que é o átomo central e cada flúor está aqui, ó, nessa representação. Bem distantes um do outro. Mas estão bem distantes. É um chamado trigonal. Estão formando 3 pontas para poderem estabilizar-se, para não ocorrer repulsão entre eles. Ou seja, para não ter competição entre nuvens eletrônicas. Então, quanto mais distante eles estão, melhor para a molécula. Tá ok? Então, sempre que vocês precisarem fazer as estruturas de Lewis, pensem nisso. E especificamente quando se trabalha com substâncias moleculares. Tudo bem? Ligações covalentes, vamos ver aí o tipo de ligação, que eu já falei para vocês. Nós temos ligações covalentes simples, onde eu posso mostrar bem aqui, ó, no hidrogênio, né, ó, no cloro, né, ó, no oxigênio não, né, porque o oxigênio é 2, como vocês estão vendo aí. Mas nós já temos 2 representações para indicar. E aqui também, né, ó, no HCl, lembra, ó? Aqui também é a ligação covalente simples, tá? Ligação covalente simples. Então, veja aí. No oxigênio e no nitrogênio, nós temos aí as ligações covalentes, só que uma é dupla e a outra é tripla, né? Lembrem-se da quantidade de elétrons que cada um precisa para fechar o octeto. São diferentes para cada família, né? Para cada família são diferentes. Tudo bem? Tem alguns exemplos, tá? Tem alguns exemplos aí que vocês veem, ó. Aqui no caso... Os exemplos. Oi? Deixa eu dar Oi? os exemplos. Deixa eu dar os exemplos. Diga, por favor. Na molécula de água, eu não sei se você já falou sobre. Sim. Cada hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. Sim. E o oxigênio, ele compartilha um dos seus elétrons com cada hidrogênio. Justamente. E também tem na camada de valência, que os elétrons compartilhados dividem seu tempo entre as camadas de valência dos átomos de hidrogênio e oxigênio. O que confere a cada átomo algo semelhante a uma camada de valência completa. 2 elétrons para H e 8 elétrons para O. Oxigênio. Justamente. Para oxigênio. Isso faz com que cada molécula de água fique muito mais estável do que seus átomos componentes.
ficariam por si Justamente. mesmos. É sobre isso. Justamente. O que você falou foi perfeito, perfeito. Eu tinha anotado, eu assisti ontem 2 aulas sobre ligações. Eu assisti uma sobre ligações covalentes e outra sobre ligações iônicas. Aí eu havia Perfeito, anotado, perfeito. Aqui só tem um erro, vocês estão vendo, então? O erro bem aqui nesse exemplo da água. Vocês estão vendo um erro? Na verdade, tem alguns erros aqui que eu vou representá-los para vocês. A água não é linear. Como a Joana falou para a gente, vai haver a estabilização das nuvens eletrônicas, né, produzindo uma única só, que é onde ocorre a junção, é ali onde eles vão ficar unidos, né? Notem que os hidrogênios estão bem distantes uns dos outros. Nesse sentido aqui, pelo que a Joana falou para a gente, eu só vou utilizar 2 elétrons dos 6 que eu tenho aqui. Consequentemente, sobra um par para cada. Ó. Sobraria, para que essa molécula ficasse assim, tinha que sobrar um par aqui em cima e um par aqui embaixo. E isso não acontece. Para ficar dessa maneira que vocês estão vendo, linear. A molécula de água, ela é assim. Ela é desse jeito. Ó. Onde eu vou ter um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. A nuvem eletrônica que a Joana falou para a gente, que são aqui esses par de elétrons que sobraram, ou par de elétrons livre, que são chamados de par de elétrons livre ou não ligantes, tá? Então, tem 3 maneiras de representar essas nuvens. Esses par de elétrons, eles vão fazer isso daqui, eles vão empurrar esses hidrogênios, ó. Eles são grandes, eles querem espaço, então eles empurram os hidrogênios para baixo. Os hidrogênios vão ficar aqui formando esse ângulo, tá? Que é um ângulo de 105 graus aproximadamente, mantendo essa molécula estável nesse sentido, né? Outro erro, perdão, bem aqui na amônia, veja só, aqui sobrou um par de elétrons, sobrou? Sempre que vocês verem sobra de par de elétrons, isso é uma dica do titio Jorge para vocês. Sempre que sobra um par de elétrons, não existe a possibilidade de um ângulo reto, não existe. Se eu for desenhar a nuvem eletrônica desse cidadão, ela tá assim, ó. Parece um bichinho, né? Se vocês estão vendo, parece um C. Esse C aqui, ó, ele vai empurrar os hidrogênios para baixo, ele não quer eles próximo dele. Ele é antissocial, ele vai empurrar eles para baixo, formando isso, ó. Os hidrogênios vão ficar aqui, ó. Eu tenho que falar isso porque me dói ver e um professor não corrigir que aqui tá errado, tá? E eu quero que vocês sejam perfeitos. Você chegue lá na universidade com a base maravilhosa de química. Então, veja só. Ele forma esse ângulo. Essa molécula, que é o amônia, ela tem uma geometria piramidal. É lindo esse nome, né? Uma geometria piramidal. Ela tem a forma de pirâmide, ó. Se eu for desenhar aqui, se eu for tracejar, ó, ela faz isso, ó. Até lá em cima, ali onde tem a nuvem eletrônica, e volta, ó. Ela tem a forma de pirâmide, né? Então, é a chamada piramidal. Então, aí só mostrou o tipo de ligação. Se eu quiser saber as ligações, vocês diriam para mim, não, a amônia tem 3 ligações covalentes simples. Vocês estão vendo ligações simples aí, não estão? Então, 3 ligações covalentes simples. Do mesmo jeito acontece com a água. 2 ligações covalentes simples, se fosse questionado a vocês o tipo de ligação existente lá. Outro erro está aqui no metano. O metano, ele tem uma geometria chamada tetraédrica. O carbono, todo e qualquer carbono, crianças, e vocês viram isso lá naquele quadrinho passado, ele tem 4 possibilidades de se ligar. Vocês viram, né? Essa que eu tenho aqui com as 4 ligações simples, aquela que eu tinha uma ligação simples e uma tripla, e eu tenho aquela que é um trigonal, que eu falei da ureia, e tenho aquela que é linear, onde eu tenho 2 duplas. Então, eu tenho 4 possibilidades. Então, nessa daqui, também existe um pequeno erro. Eu vou desenhar aqui do lado, para não ficar tão borrado. O carbono, ele forma desse jeito a sua ligação, que é a chamada tetraédrica.
Desse jeitinho aqui, ó. Que vocês estão vendo. Então, eu me lembro que quando eu estava... O senhor falou de ligação covalente dativa, ainda não cheguei lá, minha príncipa. Eu vou chegar lá. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo, lindo, né? Não é lindo fazer isso daqui, ó, um 3D? Tá vendo, ó? É lindo isso. Isso é como vocês precisam representar a ligação do metano, tá? Do CH4. O do CO2 está corretíssimo. Por quê, professor? Vocês notam que não sobrou par de elétron aqui, ó. Os 4 elétrons do carbono foram compartilhados, não sobra. Então, não tem como formar ângulo. Por isso que aqui, ó, é 180. E a geometria é linear. A geometria é linear por esse sentido. Tudo bem, jovens? Estou chegando aqui na distribuição, que eu queria chegar logo na dativa. Porque aqui é só para mostrar o que acontece, né? Vocês têm o carbono aqui, ó, que quer compartilhar 4. O nitrogênio que quer compartilhar 3. O hidrogênio só quer 1. E aí eles fazem isso, ó. Faz todo o processo, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Beleza, aqui foi 3. Então, estabiliza todo mundo em uma sequência só. Eu queria chegar aqui na dativa, mas eu não vou conseguir. Joana, já são 11 horas. Eu não vou conseguir, tá? Vou só dar aqui o up sobre ligação covalente dativa ou coordenada, que esse é o empréstimo. Veja só. O enxofre e o oxigênio. Eles são da mesma família. Não é isso? São da mesma família. Quer dizer o quê? Que as características são as mesmas. Ou seja, ambos precisam de 2 elétrons para ficar com 8. Mas se você for olhar nessa molécula de dióxido de enxofre, eu tenho 2 oxigênios. Gente, o que é que diz a regra do octeto? Oct, né? 8. Preciso ter 8 elétrons na camada de valência para poder fechar o octeto. Eu não posso ter 9, eu não posso ter 10. Só 8. Quando você pega o enxofre, que é da mesma família dos 2 oxigênios, né, ó, eu vou até colocar assim porque ele vai formar ângulo, tá? Eu vou colocar aqui os elétrons do enxofre, ó. Vou colocar os elétrons do oxigênio, para ficar mais fácil da gente entender. E vou colocar aqui os 6 desse enxofre. Aliás, desse oxigênio. Ele vai ter que doar um par de seus elétrons para o outro oxigênio. Isso, lindo, lindo, lindo que você na sua camada de valência. Justo. Então, veja, ó, vou estabilizar o enxofre e esse oxigênio, ó. 6, 7. Com mais um daqui, 8. Estabilizou esse e esse. Só que, crianças, esse outro oxigênio pertence à molécula. Ele não pode ficar sozinho. Ele vai precisar receber elétrons. E ele recebe esse elétron de quem? Do átomo central, do enxofre. Porque o enxofre, ó, ei! Ah, tem mais aqui, né? Eu esqueci de colocar. Tem mais aqui, ó. Vou colocar aqui porque eu vou emprestar esse, né? Ele tem sobra de pares de elétrons. Ele tem 2 pares. Aqui em cima e aqui do lado. O que é que ele faz? Ele diz assim, olha, oxigênio, eu vou te emprestar. É a Andressa me emprestando aquele R$1 dela para eu comprar aquele salgado ali. Não é não? Então, ela me emprestou. Ela diz aqui, ó, professor, eu vou lhe emprestar. E vai indicar para mim a posição de onde está ocorrendo o empréstimo. Não é? Compra a bomba. Agora eu vou comprar a bomba. Vou ficar feliz. Então, isso é a dativa. Porque se eu compartilhasse, o enxofre ficaria com quantos? Com 10. Ele não pode ficar com 10. Ele tem que ficar com 8. Se eu compartilhasse com outro oxigênio, o átomo central enxofre ficaria com 10. E isso foge à regra. Isso vai fugir à regra. Tudo bem? Eu vou parar aqui, gente, infelizmente. Meu tempo estourou. Acho que vocês têm aula agora do Christian, sei lá. Acho que é do Christian, não sei. Foi um prazer rever vocês, tá? A atividade de vocês já coloquei no sala de aula. O Daniel, né? Coloquei lá. Não, coloquei no CADES. Dê uma olhadinha lá no CADES. Coloquei já, tá? Tchau, Andressa. Tchau para todos. Giovana. Mais uma vez, Cauã. Mais uma vez, Joana. Aquele meu abraço, tá? Força. É difícil, mas você é uma pessoa... Tchau, valeu. Valeu, Tevaldo. Você é uma pessoa forte.
e Deus está com você e com sua família, tá bom? A gente se vê na próxima semana, tudo bem? Qualquer coisa estou à disposição, é só falar com a tia Elaine que ela se comunica comigo. Um abraço, crianças, fiquem todos bem.